Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a importante parceria da TV Assembleia. Nessa edição, vamos conversar com o defensor público Gustavo Pinheiro, que recentemente assumiu a coordenação do Núcleo Institucional Criminal. Seja bem-vindo ao programa, defensor. Muito obrigado, Daniele. Tudo bem? Tudo bem. Antes da gente começar a falar sobre a recente nomeação e projetos futuros, conta um pouco da sua trajetória na instituição. Sim, eu fiz o concurso de 2009, eu vim do Rio de Janeiro, tomei posse em dezembro de 2009, passei o primeiro ano como defensor público substituto aqui em Campo Grande, passei por praticamente todas as defensorias possíveis, passei pela Infância e Juventude, pela Núcleo de Saúde, passei pela Defensoria de Família, passei pela Vara do Júri, passei pelas Defensorias Criminais, Civil Residual, Defensoria das Delegacias, Presídios, enfim, passei por praticamente todas as defensorias que tinham possível aqui em Campo Grande, até porque eu cobria férias dos colegas. Posteriormente, eu acabei indo para o interior, eu fui titularizado como defensor público de Rio Negro, mas atuei por cerca de 3 anos como defensor de Rio Negro em conjunto com a Defensoria de São Gabriel do Oeste. Lá, na época, não tinha defensor público em atuação, então eu tocava essas duas comarcas junto. Posteriormente, eu fui para a Defensoria Pública de Sidrolândia. Fiquei mais uns 3 ou 4 anos, tive a honra de ser agraciado com o título de cidadão de Sidrolândia. Olha! Fiquei bem feliz, né, com a honraria que eles me concederam, e em 2018 eu titularizei na Defensoria do Júri, daqui de Campo Grande, que era a minha meta desde que eu tomei posse. Eu sempre quis ser defensor do júri, e consegui em 2018, e lá atuo desde então. E recentemente eu fui nomeado como coordenador do Núcleo Criminal Estadual. Maravilha. Doutor, desde a criação do núcleo, né, o objetivo ele sempre foi estabelecer estratégias para a atuação de todos os defensores e defensoras do Estado, dentro da instituição, né? Dentre os projetos prioritários está a criação de um banco de teses. Como isso funcionaria? O objetivo focando principalmente nos defensores do interior, em especial aqueles defensores que têm uma atuação mista, tanto na área criminal quanto na área civil, fornecer para eles um banco de dados com o que há de mais atualizado na doutrina, na jurisprudência, que possa auxiliá-los no dia a dia de trabalho. Porque o defensor público muitas vezes faz dezenas de atendimentos numa manhã, reintegração de posse, pedido de medicamento, depois abre um inventário, faz um atendimento criminal, passa a tarde inteira fazendo audiências e ainda tem que chegar à noite e fazer uma defesa em processo criminal, muitas vezes longo. Então, o objetivo é subsidiar o defensor ou defensora que esteja no interior, em especial, foco para eles, para que eles tenham bastante material, para que eles não precisem partir do zero, né? E, obviamente, vão adaptar ao caso concreto, cada caso é um caso, mas pelo menos eles não vão sair do zero, né? Eles vão ter Isso vai agilizar, né, o processo. Exatamente. O objetivo é fazer com que eles tenham um material previamente pronto, para que eles possam, em cima desse material, aí vão acrescentando os elementos do caso concreto, vão adaptando para os casos que vão surgindo. E eles também vão poder abastecer, então? Sim, o objetivo é que eles, ao identificarem uma determinada tese que vão usar, eles vão trazer isso para dentro da peça processual que eles vão entender cabível, uma alegação final, por exemplo, um pedido de liberdade. E caso eles identifiquem que é possível melhorar o modelo ou há uma atualização interessante de algum artigo que tenha surgido, a gente vai ter uma plataforma em que o colega ou a colega vão subsidiar o núcleo criminal com a informação. Olha, aqui temos algo que a gente pode acrescentar, que vai ficar mais interessante, a gente recebe, altera o modelo e fica novamente disponível para todos. Muito bacana. Doutora, a gente já falou em outras edições sobre a garantia de direitos que a audiência de custódia ela dispõe, né? No último dia 30, o ministro Nunes Marques ele votou pelo fim da audiência de custódia por videoconferência. Essa já é uma luta antiga já da Defensoria, né? Desde o início, quando foi proibida, né? Proibida não, foi adiada, né? As audiências de custódia presenciais, a Defensoria entrou com um pedido e Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a retomar a audiência de custódia de forma presencial.
Fala um pouco para a gente qual a importância realmente da audiência de custódia no formato presencial na garantia desses direitos. Sim, a Defensoria tem uma especial atenção realmente na área criminal com a audiência de custódia, até porque a audiência de custódia, ela talvez corporifique, né, e simbolize o ápice da hipossuficiência do sujeito, né, que ele está numa situação absolutamente excepcional, ele está preso, muitas vezes vivenciando uma situação que ele nunca vivenciou, está no auge da fragilidade dele. Então, o objetivo da atuação da Defensoria Pública não é só verificar se houve algum tipo de violência no ato da prisão, não é só isso. É buscar a liberdade da pessoa quando possível, e nem sempre isso é possível. Mas é, sobretudo, dar um tratamento humanizado para uma pessoa que está numa situação de extrema fragilidade. É explicar quais vão ser os próximos passos daquele processo, eventualmente estabelecer um contato com o familiar da forma mais ágil possível. E a audiência de custódia, ela tem que ser presencial por sua essência, né? O Pacto de São José da Costa Rica, ele menciona que o preso deve ser levado à presença do juiz quando preso. E essa presença, nós entendemos, não pode ser substituída pelo meio virtual, porque é no sentir, é no olhar que vários elementos da audiência de custódia vão ser detectados. Então, isso nos gerou uma preocupação, na verdade, isso estava no projeto anticrime, posteriormente foi vetado, o Congresso Nacional derrubou esse veto, e agora veio essa decisão, por enquanto uma decisão liminar, em que suspendeu essa vedação à realização da videoconferência. Então volta-se a esse cenário de discussão. Ao meu ver, e aí com todo respeito a quem pensa em contrário, é incabível uma audiência de custódia, em sua essência, ser realizada em um formato que não seja presencial. Aliás, múltiplos serviços, ainda que no ápice da pandemia, não foram suspensos. Eu vou exemplificar. Os atendimentos nos mercados continuaram sendo prestados por atendentes, né, caixas de mercado. Um atendimento numa farmácia continua sendo prestado por um balconista. E me parece que, de todos os serviços que possam existir dentro do Poder Judiciário, ao menos na seara criminal, a audiência de custódia é daqueles serviços que são essenciais e que não podem ser substituídos de forma remota. Muito bom. Doutor, eu sei que é um assunto muito amplo, mas num contexto pandêmico, quais são os maiores desafios da Defensoria em provar, em mostrar que naquele momento a manutenção da prisão ela é extremamente desnecessária? É um assunto muito amplo, né? Mas quais são, assim, tem os principais desafios? Sim, a pandemia, ela na verdade adicionou um contexto, né, e traços de dramaticidade a uma situação que já é absolutamente excepcional, que é a prisão de alguém. E aqui, ao menos na minha visão, a gente prende muito, a gente prende mal, a gente prende desnecessariamente. E os elementos que a gente vem colhendo nas audiências de custódia, ao menos aqui em Campo Grande, demonstram isso. Eu vou exemplificar. Cerca de 87% das situações que foram levadas às audiências de custódia em Campo Grande nos últimos 4 meses envolviam crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Cerca de 70% desses casos são imputados a pessoas que não têm antecedentes criminais. Não obstante esses números, a gente verifica a decretação de prisão preventiva em cerca de 60% dos casos. Apenas 7% dos casos houve a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica. Então, a gente consegue detectar que a prisão preventiva vem sendo usada como uma regra em uma situação que deveria ser excepcional e, num contexto de pandemia, deveria ser excepcionalíssima. Aqui eu destaco que no Brasil cerca de 1/3 das prisões de pessoas que estão custodiadas a título cautelar, ou seja, são pessoas presumidamente inocentes que vêm lotando as nossas prisões, que já foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional e, ao meu ver, não vem
não tem havido um filtro correto nessa decretação dessa prisão preventiva que merece uma reavaliação. E aqui a gente consegue detectar isso na prática. A título de exemplo, a gente gasta no Brasil, de acordo, ao menos com a portaria interministerial de novembro do ano passado, a gente gasta uma média de R$ 3.500 por ano por aluno. É isso que o Brasil investe no estudo das pessoas. Por outro lado, o custo de uma vaga prisional é de R$ 32 mil por ano. Ou seja, a gente gasta quase 10 vezes mais para aprisionar alguém do que para manter essa pessoa em estudo. E a gente detecta isso na prática, ao menos na estatística dos últimos 4 meses das audiências de custódia, que 80% das pessoas que foram custodiadas não tinham o ensino médio completo. Então, a gente consegue detectar... Bem óbvio. Exatamente. A gente consegue ver que a gente, ao meu ver, e aí com todo respeito com quem pensa em contrário, mas ao meu ver a gente está investindo no lugar errado. A gente está vendo a prisão como sendo a bala de prata para todas as mazelas que nós temos e não me parece ser esse o caminho. Pois é. Bom, doutor, desde a instalação do Nucrim e dentro das metas da nova gestão, né, está em andamento a produção de um manual de audiência de custódia e um aplicativo. Qual o objetivo dessas inovações? Sim, o manual é sobretudo para capacitar os colegas, né, todos já tiveram acesso às leis e todos já estão vivenciando isso na prática, mas a busca pelo guia é que a gente unifique o atendimento ao longo do Estado para que haja um atendimento padronizado em relação à audiência de custódia e também trazer para os colegas determinados protocolos internacionais que existam sobre o tema. E o aplicativo é porque, atualmente, nossas estatísticas vêm sendo feitas no papel, né? A gente vai levantando os dados, depois tem que lançar isso no sistema e daí produzir essas estatísticas. E por meio do aplicativo, isso seria uma forma automática, exatamente, entraria no sistema e também produziria um formulário digital que também subsidiaria eventual pedido defensivo relacionado à audiência de custódia e sinalizaria ao defensor público que atua no processo criminal de forma digital e inclusive muito mais rápida algumas das informações que foram colhidas ali na entrevista que é realizada na audiência de custódia. Para isso que seria. Tem algum modelo assim que já funciona dessa forma? Algum modelo de aplicativo ou é uma inovação mesmo da Defensoria isso, né? Que eu saiba, do digital, por meio do uso do tablet, seríamos os primeiros, ao menos ao que eu tenho conhecimento. Assim como a plataforma, né, que também foi uma coisa bem inédita. Bom, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa Defensoria Explica e iniciamos esse bloco falando sobre os principais desafios de defensoras e defensores da seara criminal durante a pandemia. Bom, doutor, a área criminal assiste uma parte da população que antes de qualquer sentença já é uma população julgada. O período pandêmico reforçou esses desafios? Sim, de fato, por conta da pandemia, muitos dos serviços tiveram que ser adaptados. E eu penso que esse desafio acabou sendo encarado pela Defensoria Pública como uma oportunidade de transformação de alguns dos sistemas que a gente tinha e que acredito que tenham vindo para ficar. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, os atendimentos da seara criminal eram quase que majoritariamente realizados de forma presencial. Então, atualmente, se a pessoa precisa, por exemplo, ela responde a um processo criminal, mas ela precisa de um atendimento simples, como, por exemplo, ela quer saber como está o andamento do processo dela, ou ela quer atualizar o endereço dela ou de alguma testemunha. Hoje ela pode fazer por meio de uma plataforma virtual, né, digital, no conforto de sua casa, em que ela faz um breve relato do pedido dela, da demanda que ela tem. Esse pedido é redirecionado ao defensor ou defensora pública competente,
que vai realizar o peticionamento conforme solicitado pela pessoa e, se necessário, alguma complementação de documento, a gente também obtém por meio digital. Eu, por exemplo, costumo fazer alguns atendimentos pela mesma plataforma virtual que é utilizada pelas audiências judiciais, até para que o acusado possa já se habituar àquele sistema que ele vai vivenciar em breve numa audiência criminal. Então, é por meio dessa plataforma que eu acabo prestando os esclarecimentos sobre o processo. Outra inovação que nós tivemos é que, antigamente, antes da pandemia, quando um determinado assistido que estivesse preso precisasse de algum atendimento por parte da Defensoria Pública, o defensor ou a defensora solicitavam esse atendimento ao colega que estivesse em atuação no estabelecimento prisional. E hoje em dia esse atendimento é prestado diretamente pelo defensor natural, defensora natural do caso. Essa plataforma, por exemplo, aqui em Campo Grande, vai atender somente essa semana 50 pessoas. Serão pessoas que vão ser atendidas por colegas que às vezes estão no interior, vão visualizar o processo ali em tempo real e vão prestar atendimento ao assistido que estiver recolhido e vai tirar todas as dúvidas, eventualmente vai indagar dele se ele tem testemunhas ou não sobre o processo e daí por diante. Isso são desafios que acredito que a Defensoria tenha transformado em inovação para o conforto, sobretudo, dos nossos assistidos. Entendi. Doutor, segundo o último boletim do IFOPEM, Mato Grosso do Sul, ele possui a terceira maior taxa de aprisionamento do país. No seu entendimento, qual a importância da atuação da Defensoria Pública nesse caso, com essa grande taxa de aprisionamento? Isso impõe que a Defensoria Pública cada vez mais se estruture para o atendimento a essa demanda, que é realmente muito substancial aqui no Mato Grosso do Sul. É difícil interpretar os motivos dessa taxa de aprisionamento ser tão grande no Mato Grosso do Sul. Uma explicação possível e até salutar é que talvez aqui as instituições como um todo, aqui eu digo Força e Segurança Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública, sejam extremamente atuantes. Isso é um lado saudável dessa equação. É um elemento que pode estar presente, é o fato de que a gente, por ser um estado de fronteira, quase que um corredor, a gente acaba sofrendo a influência de atividades que não tem o Mato Grosso do Sul como um foco final, mas que os processos aqui, de alguma forma, se desenvolvem. Mas aqui a gente precisa, mais uma vez, ter um olhar crítico sobre essa situação atual. Como eu disse, o Supremo Tribunal Federal já declarou que o nosso sistema prisional do Brasil como um todo é um estado de coisas inconstitucional. O CNMP já fez levantamentos aqui no Mato Grosso do Sul que a nossa taxa de ocupação ultrapassa 200%. E, embora a gente tenha esses números avassaladores de taxa de aprisionamento e de taxa de superlotação, a gente não vê grandes questionamentos sobre o princípio da reserva do possível. Reserva do possível é um princípio que vem sendo muito utilizado, por exemplo, para negar uma vaga de hospital, para negar um tratamento médico hospitalar, ou mesmo negar uma vaga, uma escola, uma creche, porque argumenta-se de que não é possível dar um passo além ante as dotações financeiras, orçamentárias que existem. Agora, essa mesma lupa que é feita sobre esses serviços essenciais não é lançado no aprisionamento das pessoas, ou seja, a gente continua colocando mais pessoas em um sistema já superlotado, sem nos questionarmos qual vai ser o limite desse aprisionamento dessas pessoas. Então a gente precisa repensar se a gente já não ultrapassou, já não extrapolou a medida do que é possível de absorver dentro do sistema prisional e cada vez mais lançar mão de alternativas não prisionais para o direito penal. Sim.
Então não dá para imaginar um plano que não haja defensoria pública, né, atuando para a defesa de direitos dessas pessoas presas. Sem dúvida nenhuma. Vai ser a defensoria pública presente nas comarcas do nosso estado, vai ser a voz dessas pessoas que muitas vezes acabam não tendo voz, né? Cabe à defensoria pública lançar luz aos direitos das pessoas que muitas vezes são deixados em segundo plano. É isso. Bom, doutor, junto com os novos desafios como coordenador, está a possível implantação de um podcast de entrevistas. Qual a importância da defensoria como instituição acompanhar as novas tecnologias, né, essas novas formas de contato com a população? Porque, nesse caso, todo mundo vai ter acesso, né? Sim, quanto mais gente ouvindo, melhor. Melhor. Nosso objetivo é fazer um podcast que tenha como foco discussões acerca da matéria criminal, sobretudo divergências que estejam existindo. A ideia é um bate-papo informal, mas com pessoas que tenham atuação na área criminal, e através desse debate sempre saudável, é muito bom a gente ter divergência de ideias, é assim que a gente cresce, através desse bate-papo público, as pessoas possam se manter informadas e eventualmente até matar a curiosidade sobre um determinado assunto que elas viram no jornal e não entenderam muito bem, e aí a nossa ideia é descomplicar então esses assuntos aí para a população. Exatamente. Que maravilha. Bom, defensor Gustavo, eu agradeço a sua participação no programa de hoje e já adianto um convite para uma próxima edição. Já está aceito o convite, eu é quem agradeço, e agradeço esse espaço, né, agradeço por ter tido essa oportunidade de falar para a população aqui do Mato Grosso do Sul, estado que eu passei a amar, né, e hoje tenho como meu lar, e espero estar à altura do desafio que é lançado, né, que é a coordenação criminal estadual, e era isso. Muito obrigado. É isso. Nos sigam nas redes sociais. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul está no Facebook e no Instagram. Até a próxima!